A música do Leonardo Gonçalves, a falta é abonada. Ah, chega no tom, chega no mesmo tom. O mesmo tom é agudo. Ah, é. Vai ser julgado. Tô brincando. Milena, você decorou os dois últimos versículos que eu pedi? Aquele. Os últimos dois. 8:39 e João 5:24. Esse é a tarefa que você Não, pra mim era só o que você falou comigo no domingo. Não, eu falei, já estou aqui, meu Deus, eu decorei. João 8:39. 8:39 e 5:24. Ah, 5:24 eu lembro, agora 8:39. É Romanos. 5:24, sabe? Fala aí. E o Hebreus 11:6, sabe? Esse dá pra você falar semana que vem. Verdade. Peraí, eu tô confundindo. Começa com na verdade? Na verdade, quem crê. Peraí, estou confundindo o começo. Na verdade, quem crê, quem ouve e crê na palavra daquele que me enviou, não entrará em condenação, mas tem a vida eterna, passou da morte para a vida. É isso. Acho que esse é o Estou confundindo o começo. acho que esse é 5:24. Quem ouve minha palavra que é naquele que me enviou, não entrará em condenação. Qual foi o outro versículo em João? Hebreus, na verdade, eu digo que quem crê na minha palavra e ouve naquele que me enviou não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. That's it. João 5:24. E Hebreus 11:6 sem fé é impossível agradar a Deus, porque pois daquele. Ih, rapaz, peraí. Não tem. Não. Não é porque eu decorei na NVI. Vamos lá, Pois sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima dele é preciso que creia que ele exista e que ele recompensa aqueles que o buscam. bem diferente, né? Enfim, você decorou vocês? Sim. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Hebrews 11:6. But without faith it is impossible to please God, for he must believe that He is, and He is a rewarder of those that diligently seek Him. Qual que é a segunda parte, né? He is He is a rewarder. Esse é Rewarder. rewarder, a pessoa que doar o galardão. Ou que reward. Você decorou 8:39 e 5:24? o João 1. Não, 8:39. olha, minha cabeça está. Eu não posso falar hoje, não, Fábio. Eu falo semana que vem, se Deus quiser. E 5:24? Bem, eu posso falar alguma coisa, mas não vai ser 100% não. Então, melhor não falar. Como esses são pontozinhos vou só falar um dia depois. Sim. Mas mais que isso já não é. Então, Milena, você decorou 11:6? Você não sabia, né? Essa versão aqui é bem diferente. Olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador de Jesus. Tem galardoador, tem recompensa, tem abençoado. Tem Eu não sei qual que é essa versão. Não consegui achar. Na lei da revista, atualizada. na trinitariana, acho que fala abençoado em vez de galardoador. É tudo mesmo. Vocês, que vocês não vieram na semana passada. Então, semana passada nós falamos o verdadeiro testemunho. Que é a lição 7.
uma tarefa. Né? E as verdades básicas são 8, que é a vida de fé. Só veio Adriano, nós falamos a respeito dessas posições. A gente parou na onde? A gente vai começar a lição nova agora. Eita! É bem compreensível. É bem compreensível aí. Vocês fizeram o questionário? Eu não fiz. Não, dessas duas eu sei que não. Vocês não vieram. O anterior. Eu fiz o questionário da teste. Qual valor que não? Fiz da 9, não fiz Exato. 7. Eu pulei a página, porque como não Você faz. fez Precisa dar uma mãozinha aqui, Eu né? fiz da 7. Dá uma mãozinha aqui. É, sim. É, da mão eu fiz da 8, ou da 6, da 7, da qual da 8 não. Vocês fizeram, tá ok. A gente corrigiu aqui. Eu tinha pedido para vocês, na aula que vocês vieram, no Espírito do Testemunho, ler 3 versículos lá. 3 passagens. Vocês lembram? Eu fiz uma tarefa separada, então tá muito fácil. Era pra ler e começar, né? Ok, vamos começar agora a lição 8, lição 9. Ô, Fábio, só me faz uma pergunta. Ali em perguntas dessa lição que a gente fez, 7, lá na 5, Hebreus 10, 24. Vamos corrigir. qual que é? Hebreus 10, 24. 10, 24, 10, Sim. 15? Sim. Não existe 15, eu acho. Hebreus 10, 24. É 10, 24. 10, 24. Vamos corrigir então. Quem fez aqui, essa aqui? Você fez? Qual que é? Não, esse coisa. Essa apostila não tem numeração de páginas, é difícil de. Às vezes vocês estão falando uma coisa, eu não sei onde é que está. Perguntas para compartilharmos juntos. Esse aqui. Tem que corrigir, porque nós estudamos essa lição semana passada junto com a lição da fé. Eu testemunho, né? Só que a fé não tem registro. Obrigado. Vamos lá então, corrigir. Você é responsável pela contabilidade de uma empresa. É uma situação, né? O que você faria diante da pressão do mundo nas seguintes situações? Nas situações bem engraçadas, na verdade. Você é responsável pela contabilidade de uma empresa. O presidente da diretoria lhe diz: prepare um balancete que mostre o lucro para podermos pedir o empréstimo ao banco. Eu acho que eu estou dando certo. A empresa, na realidade, está em falência. Como recompensa, o gerente oferece para você um cheque em branco pelo favor. O que você faria com esse cliente, como cliente? Se eu tivesse como. O cara dá um cheque em branco e está falindo. Contra a história. Mas aqui a situação é ele pediu para você falsificar um documento. Ele pediu para você falsificar um documento. Qual a sua atitude diante dessa pressão? Acho que é bem tranquilo. Alguém faria isso? Faria que não, né? Pega depois pede perdão. Dá metade do pedido. Tá gravado. Dá metade do pedido. A situação é falsificação de documento. É corrupção. É corrupção. Alguém faria? Alguém seria corrupto aqui? Do contrário, ninguém seria, né? Mas é uma situação de rir, mas é uma situação que pode acontecer. A verdade é que a gente está falando, mas vocês são casados, a maioria. Vocês têm filhos, está passando uma situação de aperto, não vai ser uma situação tranquila. Assim. Pode ser que isso aconteça, mas quando você estiver realmente bem apertado, está difícil aquela situação, você não pode perder o emprego de jeito nenhum, sua esposa está desempregada, seus filhos estão lá, você tem 15 filhos, está difícil a situação. Então, e aí, dessa situação, vai acontecer isso aí, então. Nas empresas mesmo, direto eu vejo pessoas que Isso é difícil acontecer. no cargo administrativo, a empresa pede para ela mentir, falsificar alguma relação. Não, isso não é diferente de você atender um telefone e falar que a pessoa não está. Fala que eu não estou. Ele falou que não está. Mas a CIDE pediu para não ser incomodado, ele não quer ser incomodado.
mas ele está verdade. Isso não é diferente do seu Ele está passando o dever para você de mentir. E você vai ter que se colocar como um crente nessa situação também. Eu até ri no momento. O que faz uma secretária crente se seu chefe convidar ela para sair? Eu coloquei aqui, se ele for crente solteiro, pode até ir. Se ele for crente solteiro, vai tomar um café, comer uma açaí. Mas olha, para sair tá no... Eu não falei, eu não falei, né? Pode ser que seja um café. Então quer dizer, não é tá Não saindo. é sair. Entende? Sair. Aham. Se ele quer dizer algo a mais, talvez a intenção dele não é só sair, é começar um relacionamento. Se ele é solteiro e crente, você pode mais sair com ele, dependendo do que se mais sair. Eu acho... Não. Já sujou quando falou sair assim, tá falando alguma coisa... Não, é porque se você tem a intenção de namorar com uma menina, você vai chamar ela para sair. Você vai chamar ela para sair. Você quer mais sair com ela, você quer falar os seus sentimentos para ela. Situação. Mas eu sei que não é isso. Eu acho melhor pode tomar um cafezinho no restaurante público ou coisa assim. Com certeza. Para responder corretamente. Não, mas eu acredito que não é essa situação que ele quer ilustrar aqui, né? Isso que eu ia falar. A situação que ele quer ilustrar não é isso. Né? Uma secretária que ela faria. Ok, mulher não, se vida parece tudo não. Milena. Vocês podem ser secretária aqui, a gente não conseguir isso aí. Ser chefe Situações bem divertidas, engraçadas, mas eles têm. Dá para entender a mensagem que ele quer falar. Você vai a uma loja comprar um produto, o dono lhe diz, eu não entendi, com nota ou sem nota? O que você faria? Deixa aberto um monte de... Acho que se tratando de empresa aqui, onde você tem que passar todos os gastos, vamos imaginar uma situação mais simples. Você vai comprar algo pela sua empresa, ou pela igreja. Se você pega a nota porque você quer mostrar aquilo que foi gasto para você devolver o dinheiro, está tudo. Nem é desconfiança, aqui o pastor instrui a sempre trazer as notas para arquivar mesmo, por forma de documentação. Isso previne muita coisa, claro, mas isso não é nem porque ele duvide da atitude de algum irmão, mas é bom ter esse hábito, né? De sempre trazer a nota. Então é interessante que nós pedimos a nota e nota correta, né? Porque tem como você pedir, coloca aí que custou mais 10 reais. Misericórdia. Vai tomar uma coca daqueles 10 reais. Isso daí eu vejo muito, cara. Acontecendo, não nesse âmbito, mas por exemplo, vai ter acampamento. A de manhã vai lá na amiga que é médica. A amiga aposta que fica mais 3 dias pra mim. Não muda nada, tá ligado? É intenso. A gente pode transportar essas situações para o nosso cotidiano, né? O erro aqui é o mesmo. Estar na aparente maus, no caso da secretária aqui, no caso do contador, corrupção, aqui também não deixa de ser, aqui é fluxo, né? No caso 3. Tarefas de assunto para reflexão. O que ensinam os seguintes versículos sobre o nosso corpo? 1 Timóteo 5:22, pastor Timóteo. Purity, como fala? Puridade? O também ser santo, porque Deus é santo. Seguinte coisa, nem colocou diferente disso, não. 1 Coríntios 6:19, Adriana, você colocou? É templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Não somos de nós mesmos. Alguém colocou alguma coisa muito diferente disso? Bem tranquilo. 17, né? Não respondeu? Pastor Timóteo. O 2 Coríntios 6:17, separar, não tocar as coisas que não está limpo, ou unclean, como fala, sujo, coisa impuros. A associação com as coisas, com as trevas. Eu exemplifiquei isso com
juntos igual, que é algo muito comum. Sim. Namoro, né? Mas é associação aí de luz e trevas. Romanos 6,13, Romanos 6,13. Apresentar nossos membros para a justiça. Alguém colocou algo diferente? Instrumento de justiça, pastor? Não usa seus membros para pecar. Apresentar os seus membros para obras de justiça. Acerca da mente. Romanos 12, 1 e 2, Adriano. Renovar pela transformação. Filipenses 4, 8. Analisar, né? Analisar as nossas atitudes de acordo com aquele pequeno critério, aqueles pequenos critérios ali em Filipenses 4, que é justo, puro, honesto, de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor nisso pensar. É uma peneira muito... Se coloca esse versículo em cima das nossas televisões ou do computador, não tem muita coisa no Netflix para assistir. Se aplicar esse versículo realmente. É verdade, é uma peneira bem fininha. Efésios 4, 23, pastor. Renovar no espírito do mente. Renovar a nossa mente. Acerca da nossa alma, 1 Pedro 2, 11. Então, os desejos carnais. 1, 22, né? 1 Pedro, do lado aqui. Purificar na obediência. Purificar com o espírito de obediência. Quais as coisas não devemos fazer segundo 1 João 3,9, professor Jorge? O 1 João 3,9, pecar, prática de pecado. Prática do pecado. Efésios 4, 30, vendo? Não entristecer o Espírito de Deus. Guilherme, o próximo. Não tem palavras, Vamos palavrear. 1 Tessalonicenses 15, pastor. Não retorna mal para mal, mas Deus o bom para todos. Marca a coluna. Alguém marcou diferente de BCDA? Não. BCDA, né? Então, 2 Coríntios 8, 21 fala sobre viver honrosamente para o Senhor e para o irmão. No Romanos 15, 12 fala a respeito de procurar edificar o irmão. E o 1 Coríntios 10, 4. Primeiro buscar o bem do outro. Primeiro buscar o bem do outro. Esse Hebreus 5, 15 aqui, vocês falaram alguma coisa? Não foi na minha Bíblia. Só tem 14 no capítulo 5 do Hebreus. Esse aqui eu marquei por... Hebreus 10, 24. Oi? Hebreus 10, 24, eu acho o versículo certo para colocar lá. Vai falar aqui sobre estimular-nos ao amor. 10, 24. 10, 5, fala. Consideramos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e ao boa obra, tá? 5, 15, 10, 24, 28. Isso aí. E a lição da fé não tem, pelo menos para mim, não tem questionado. Vocês têm? Não, pode ter só lá caído. embaixo, né? Parece quantas vezes a palavra foi mencionada e Quantas vezes por causa da você fé. encontrou? Quantas vezes a palavra foi mencionada? 22, quantas coisas 19. 19. Você também? Quantas vezes? Não, Não fez? Eu nem vi isso, essa tarefa. Me desculpa. Legal, legal. Mas podem fazer isso aí. Dá uma lida, para quem faltou dá uma lida nessas duas lições do testemunho verdadeiro sobre a vida de fé. Lê assim, lê nas referências mesmo, ressaltando ali aquilo que os tópicos querem dizer. Ver se está batendo certinho. É um estudo, né? Estudozinho. Bacana. Agora
vamos para a lição Amadurecendo em Cristo. Nós falamos desse mundo, falamos da fé, agora do amadurecimento em Cristo, ou seja, o nosso caminhar em direção à maturidade. O século XX se caracteriza, nós estamos no século XXI, bem antigo, um pouco antiga essa revista. O século XX se caracteriza por invenções que fazem as coisas se tornarem mais rápidas, instantâneas. E o século XXI, exponencialmente, faz esse movimento mais. Os cristãos devem lembrar que não existe tal coisa como maturidade instantânea. Amadurecimento leva tempo. Não adianta tentarmos atalhos ou experiências emocionais, ou que experiência emocional. Eu vi o testemunho de uma pessoa, o que eu não. Eu não vou julgar como impossível de acontecer, porque eu acredito que o nosso Deus é um Deus muito poderoso. E acredito que isso, o testemunho dessa mulher se assemelha muito ao que acontecia no passado. Ela diz que uma cantora, Fernanda Bruno, falou que ela aprendeu inglês de um dia para o outro. Assim, ela foi uma oração especial lá, ela precisava falar inglês, ela precisava. E Deus concedeu para ela o dom de falar inglês. No outro dia ela já dominava o inglês. Você conhece? É o cantora aqui no Brasil? Eu acho que eu preciso. Não. Não, essa daí é de velha. Qual que é dela? Vixe. A mais famosa que ela apenas não toca, né? É uma cantora. ela tem recebido o dom de falar inglês de um dia para o outro. Ela continua isso aí. Então, legal, se aconteceu, muito bacana isso. Mas para o restante da vida dos seres humanos comuns, das coisas comuns, o amadurecimento não vem, seja no falar inglês, ou seja nas questões bíblicas, seja em qualquer diversidade, o amadurecimento vem com o tempo, com a prática, com a experiência, a você que Deus te dê esse dom aí. Mas não costuma ser assim, tanto, e é por isso que a palavra de Deus nos exorta em diversos textos, nós vamos ver aqui, para que nós busquemos o conhecimento de Cristo, para que nós realmente leiamos a palavra de Deus, a fim de aprender as Escrituras, a fim de ter uma doutrina bem firmada, uma doutrina bem sólida na palavra de Deus, para que esse amadurecimento venha. Ele alerta várias pessoas a incentivar o amadurecimento. Quando a gente vê Tito, lá no Tito capítulo 2, ele vem falando para Tito: olha, para os jovens você ensina isso, para as mulheres você ensina isso, para os senhores mais velhos você ensina isso, para promover o amadurecimento, para realmente buscar o amadurecimento desses cristãos. E tudo isso tem finalidade. Então, vamos começar aí. Caminhando em direção à maturidade. Leia Efésios 4, 11 a 6. Alguém já pode ler. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados, de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia, o que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Qual é a vontade de Deus para nós, segundo o versículo 13 e 15? Chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Pleno conhecimento de Cristo, pleno conhecimento de Cristo, a plenitude de Cristo, ele fala um pouco mais abaixo, e unidade da fé. São três coisas que fica bem claro no versículo 13 e 15, ou seja, essa unidade da fé, acredito, não está falando da fé salvadora, mas na unidade da fé como tudo aquilo que
toda aquela verdade revelada. Eu acho que essa fé que ele está querendo dizer não é a fé, a unidade na fé que salva. Assim, a unidade na fé que salva, mas nesse momento, né, falando de todo o corpo de doutrinas que a Bíblia apresenta, de todos os conteúdos do Evangelho, a sã doutrina, que nós temos uma unidade no que diz respeito às verdades escritas na Bíblia, ou seja, naquilo que nós acreditamos, na nossa fé, naquilo que nós confessamos, naquilo que nós encontramos na palavra de Deus e depois com a nossa fé. Não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Entendeu? Eu entendi, eu concordo, mas é esse fé, porque ele está falando nós, no 13, Sim. Ele acabou de falar por os santos para edificar o corpo de Cristo. Até nós vem para a unidade da fé. Então, se ele está falando por os cristãos, fala nossa, esse fé não é o fé do salvação, porque se já foi, nós já está uniado nesse fé. Ele já está direcionado, essa fala toda está sendo direcionada para cristãos. Então, essa fé não está querendo dizer agora, no momento da fé que salva, ou seja, na fé em Jesus. Mas isso também faz parte de todo o corpo de verdade, de doutrinas, daquilo que nós cremos. Ou seja, acreditar em Jesus é para a gente começar a acreditar no Mestre, né? Então, ele está querendo dizer tudo aquilo que a gente tem como verdade, como doutrina, como conteúdo do Evangelho. Unidade no Senhor, ou seja, que nós temos todos o mesmo pensamento a respeito disso. Porque, como se a gente olhar aqui um pouco para trás, no versículo 4, no capítulo 4, ele fala aí, há um só Deus, um corpo, espírito, chamado numa esperança do seu chamado. Como também foi chamado por inspiração, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos. Ou seja, a gente tem que chegar a essa unidade, ao mesmo entendimento, apesar de que nem todos nós cristãos tenhamos os mesmos pensamentos a respeito da doutrina, mas é do interesse de Deus que nós tenhamos realmente uma fé firme, uma fé realmente unida naquilo que é a verdade. Né? Pleno conhecimento de Cristo, plenitude de Cristo. Esse conhecimento de Cristo também não se referindo à salvação, o conhecimento como salvação, mas o conhecimento que vem com estudar a palavra de Deus, com se aproximar das Escrituras para aprender sobre aquilo que Cristo representa para nós, como a própria Escritura revela Cristo para nós, a plenitude de Cristo, a conhecermos tão bem o nosso Cristo a ponto de manifestar atitudes no nosso dia a dia que realmente mostra que conhecemos e temos intimidade com o nosso Cristo. Então, é o desejo de Deus que nós tenhamos realmente uma fé única, um pleno conhecimento de Cristo, nós vivemos na plenitude de Cristo a ponto de vivermos, de conhecermos o nosso Deus e a nossa atitude manifestarem qualidade de Cristo, porque somos pequenos cristãos. Obrigado, Fábio. Eu tenho uma pergunta. Duas coisas aqui. No 11, ele mesmo deu alguns para ser apóstolos, profetas, evangelistas. Ele está falando sobre Cristo. Então, esse passagem é muito difícil para falar com algumas pessoas que acreditam que todas as coisas viram hoje como foi anteriormente. Porque eles falam, no versículo 13, até todos nós, vem nessa unidade da fé, precisa todas as cargas trabalhando. Eles não vejam uma condição dos todas as cargas na igreja para continuar. Está no versículo 13, até nós vem nessa unidade da fé, etc. Mas, senhor, posso falar sobre não precisa ser agora, entende? Como o trabalho de Cristo, porque Jesus Cristo está fazendo isso aqui, é diferente do Espírito Santo que dá os dons. Esse cargas que Jesus deu é diferente. Ele também fala sobre esse mecanismo 13, porque esses 5 cargas é para equipar os santos no trabalho do ministério, edificar o corpo de Cristo, até nós
juntar na união da fé, etc. Então, se nós não está junto nesse fé, tem algumas pessoas que falam precisa todos esses 5 cargas, entende? Não estou entendendo. Eu não consigo entender essa ideia. O argumento que apóstolo, profeta, evangelista, pastor, professor, mestre na igreja para alegar que hoje em dia tem que ter apóstolo. Sim. O argumento está neste texto, entendeu? No versículo 13. Porque esses cargos permanecem até nós, por culpa de Cristo, está unido na fé. Esse é o argumento deles. A gente tem que ter esses cargos até que Cristo volte, porque aqui ele está falando. Bem, se 13 está falando que Cristo volte, aparentemente porque você veja algum grupo você veja o corpo de Cristo nesse status no 13? Eu não, ou completamente não. Então, eu quero saber se esse mecanismo no versículo 13 realmente é uma coisa certa no pensamento dele, no lógico dele. É também a diferença entre o Cristo, se Ele mesmo deu esses dons para a igreja, no versículo 11, como é diferente hoje em dia na dispensação da graça, nesse momento agora, quando o Espírito Santo, no Romanos 12, no 1 Coríntios 12 também, quando fala o Espírito deu como Ele quer doar os dons. Então, esse está falando sobre os cargas, as posições na igreja. É claro, no Hebreus 1 fala, no tempo antigo, o profeta falou por Deus, agora Jesus Cristo fala. Mas eu estou incomodado com esse mecanismo, a conexão 11 a 13, explicando que a necessidade de todas as cargas continuaram, só 3, porque 2 já parou, entende? O senhor acha que não existe a necessidade, não existe a necessidade que todas as cargas continuem dessa forma como foi aqui, porque foi Cristo, numa situação específica, isso entregando isso, para que isso tudo aconteça, é isso que o senhor quer dizer? Eu não estou falando nada, eu estou perguntando a lógica que as pessoas têm que conectar versículo 11 e versículo 13, até o momento que todos nós temos unidade na fé. Como combate isso? Porque se nós não chegou nesse ponto, como a igreja de Jesus Cristo, essa maturidade, aparentemente o texto está falando essas 5 coisas continuar existindo. É difícil a gente aceitar esse tipo de argumento, até porque quando a gente fala de apóstolos, a gente entende que os apóstolos, todos eles tinham algumas características específicas. E que dificilmente a gente vai encontrar no ofício de hoje, porque eu acredito que não existe esse ofício até hoje, apostólico. Como ter visto Jesus, ou ter andado com Jesus, ou ter sido chamado pelo próprio Jesus. Pelo menos os 12 apóstolos, até Paulo. Mas tinha mais o apóstolo, até mesmo Paulo foi chamado pelo próprio Cristo. Não que os pastores não sejam chamados de Cristo, essas coisas. Então, algumas características a serem respeitadas, né? Por isso, eu não acredito que hoje exista apóstolo, e acredito que isso aqui não seja argumento para isso também. Eu não acredito que é isso que o texto quer dizer, que existe a necessidade de termos esses 5 cargos até da forma que está escrito aqui, para que não vejo ligação, não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer, não sei se é isso que o senhor está falando. Então, se você não veja o problema, eu não estou explicando certo, porque eu vejo o argumento das outras pessoas neste texto, porque os 5 dons... Você vê pessoas argumentando, vamos lá. Deixa eu ver possibilidade de argumento nesse texto. Mas também eu vejo que o apóstolo pode ser um missionário, enviado. É o profeta, se alguém que fala a palavra de Deus, que está explicado no primeiro... eu tenho um argumento que combate isso. Só se todo mundo, esse bagunça hoje em dia, que todo mundo é apóstolo, tem apóstolo, é profeta que fala amanhã vai comprar um limão, vai fazer um suco, vai ganhar... lixo. Até porque acredito tudo aquilo que Deus... claro que tem argumentos muito melhores que esse, mas acredito tudo aquilo que Deus quer que nós saibamos está aqui. Acho que a profecia
O que Cristo quis falar. Mas- Através de profetas, ele falou no período onde o cano não estava selado, agora temos o cano inteiro, não há necessidade de ser nesse sentido, até porque muitas das coisas que eles falam, esses profetas falam, é notório na Bíblia. Até todos nós vem na unidade da fé, é o conhecimento do Filho de Deus para o homem perfeito, para o medido do altura, do cheio do Eu acredito que plenidade do Cristo. todos nós, acredito que isso aqui, ó, todos nós cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita pluralidade. Então, já chegou? Já? Não. Vai chegar quando? Quando Cristo voltar, Então, no céu, é somente isso. Então, agora eu entendi o que o senhor quer dizer. Isso aqui é um argumento para que as pessoas falam os cinco cargos na igreja contínua, até não necessita esse mais. Até Cristo voltar. Até nós Certamente tem chega outros nesse status. Eu nunca parei para analisar nesse sentido aqui, mas a gente pode analisar. Mas é porque, creio eu que quando o Paulo está estudar um pouco aqui, sobre argumentos que contradizem isso aqui, porque eu acredito que tenha, não é pouco. Esse argumento que o senhor está falando. é uma carta dirigida especificamente para uma igreja. E a gente tem que, por exemplo, se a gente usar os argumentos da hermenêutica para analisar o texto, a gente pegar A gente tem que dar contexto. contexto, A gente pegou, o contexto, os parâmetros que ele tinha era os títulos que ali estavam, né? O próprio apostolado dele, os profetas. Então ele estava usando as referências para que a igreja pudesse reconhecer. Não que isso seriam os cargos que iriam prevalecer até a volta de Cristo. Mas a coisa é complicada que alguns cargos prevalecem, os outros não. Não é fácil, realmente. A gente vê nas listas de Coríntios, algumas listas mais complexas, Coríntios mesmo falando, Paulo falando que alguns desses iam cessar. Alguns desses, eu esqueci a referência certinha, mas eu quero saber. Alguns desses dons cessariam, porque tinham, como falar em língua, acredito, todos esses tinham. Como é que eu vou falar? Específicos, propósitos. Tinham propósitos específicos, épocas de transição, lei e graça, cano não estava pronto. Então até Paulo, ele não encerrou ali naquele momento, falou assim, olha, não vai ter mais isso aqui, até porque o plano não estava completo, ainda havia um profeta para dar suas profecias, no caso de João, escrevendo o próprio livro de Apocalipse, então ele não tinha como dizer, olha, as profecias se cessaram. Mas ele, em diversos outros textos, ele fala que, com o passar do tempo, alguns desses dons cessariam. Eu acredito que, tendo a palavra de Deus completa, já não existe mais a necessidade de profecias, mas tudo isso tem texto básico para falar da não continuidade do apostolado, da não continuidade dos profetas. Isso não é um tema muito simples também. Esse texto é complicado para ensinar para as pessoas. Tem diversos outros textos que a gente pode usar para combater isso aí, mas é algo para a gente ver. Algo para a gente ver. Vou até anotar isso aqui para a gente comentar. Vamos fazer assim então. Já que essa lição aqui não tem tarefa, ela tem preenchimento, mas a gente vai fazer aqui agora mesmo, mas vamos deixar esse tema aí para a gente comentar na aula que vem. Continuidade desses dons, como apostolado e profecia. Vamos buscar algum texto. Eu preciso estudar isso aqui para a gente conseguir debater mais amplamente. Ok? Obrigado. Mas o que Deus deseja de você, no versículo 13, a gente viu aqui, unidade da fé é o desejo de Deus para o cristão, para toda a igreja, pleno conhecimento de Cristo, plenitude de Cristo. Quais as características de um crente imaturo, segundo o verso 14? Levado a qualquer Constante, levado
Por que ele é levado por qualquer vento de doutrina? Por não estar consolidado no Cristo. Por não ter realmente doutrinas firmadas, por não ter certezas a respeito de doutrinas, por não ter um fundamento sólido em Cristo, ou seja, ele, por não ter o conhecimento de Cristo, por não ter conhecimento amplo do que a Bíblia ensina, ele vai ser facilmente enganado por outros, vai ser facilmente arrastado para qualquer doutrina herética. Então daí a importância de nós realmente crescermos em Cristo, crescermos no que a palavra de Deus tem para nos ensinar, crescermos nas doutrinas. Tem muita gente que fala, doutrinas, a gente tem que se ligar na prática da coisa, está estudando doutrina, a letra mata, a teologia, mas a verdade é que qualquer coisa, o simples limpar a igreja, isso envolve tudo isso aí, isso é teologia. O simples entregar um folheto ou falar de Jesus Cristo para a sua vizinha que está no ponto de ônibus com você, isso é teologia, isso tudo envolve doutrina. Eu não sei se vocês já ouviram algum comentário a respeito disso, esses teólogos estudam e não praticam, mas a verdade é que todo praticar envolve doutrina, todo praticar envolve teologia. Eu não sei se você conseguiu passar o pensamento. É que tem muitas pessoas que criticam erroneamente o estudo de teologia, o estudo de doutrina, porque alegando que a letra mata, que as pessoas ficam distantes da prática, só estudam, mas a verdade é que qualquer atitude cristã é baseada em doutrinas, qualquer prática cristã ela deve ser baseada nas doutrinas deixadas na Bíblia. O problema é nós, todas as coisas que nós faz é doutrina, direto ou indiretamente. Então, o problema é nossa doutrina, não é a doutrina da Bíblia. O problema é não ser doutrinas erradas ou ser somente ouvintes e não praticantes. Mas se viveu doutrina, vai praticar. Então, se você ouviu a doutrina, a verdade é que a gente pode aprender muito sobre doutrina e não praticar aquilo que a gente aprende. Mas a doutrina mesmo ensina, tem que praticar. Mas, exatamente, quando a gente vive, quando a gente ouve, é mais fácil praticar, mas o viver do crente ele é todo baseado nas doutrinas. Sim. O viver certo, né? O viver deve ser baseado nas práticas das doutrinas. Então, da importância de aprendermos, a gente vai falar um pouco mais a respeito da importância, mas isso tudo faz parte do amadurecimento. É muito importante que nós, o seminário, ele ajuda muito nesse sentido, na verdade, ele vai realmente fortalecer você nas doutrinas, não significa que todo mundo que sai daqui não vai se deparar muitas vezes com algum ensinamento aparentemente bem baseado na Bíblia e que não pode ser influenciado por isso, mas daí a importância de estudarmos aqui, continuarmos estudando. Certamente os professores aqui não chegaram ainda ao pleno conhecimento de Cristo, mas a gente está com esse alvo e devemos sempre estar assim, buscando conhecimento, buscando a palavra de Deus para que nós consigamos crescer cada vez mais e realmente não ser levados por qualquer vento de doutrina, não sermos inconstantes. De acordo com esta passagem, o que caracteriza um crente maduro? Eu não sei se maturo, eu tenho dificuldade. Maturidade, maduro. Tá certo, maturo? Tá errado, porque não, gente, né? Mas, o certo é falar maduro ou maturo? Não sei. Acho que é dos dois, né? Não tenho certeza. É imaturo a gente fala, né? Imaturo. Maturidade. Eu nem falo maduro, pesquisar. Não, isso é contra o português, né? Não sei se é maduro ou maturo. As dois está certo? Tipo, imadura e imaturo? Não, é que a gente fala muitas vezes maduro. Mas está falando a respeito de maturidade, então acredito que está errado. É possível um está falando sobre fruta, outro está falando sobre outra coisa? Existe as duas palavras? Está madura, você está falando que ela está pronta. Sim. E se você trazer isso para você falar de estar pronto, estar maduro, também não é errado de tudo, né? Mas eu não sei se está certo falar maduro ou maturo.
A analogia não é errada. Você fala de maduro, de verde, vamos supor assim, para Mas Maturidade, né? mas eu acredito que está falando de maturidade. acho que Maduro, não, mas eu estou falando assim, mesmo falando de você trazer a questão da fruta como eu não sei como dizer, né? Mas eu trazendo não está errado. Não tá errado. Mas eu não sei se a palavra maturo, eu nunca ouvi alguém falando. Então, eu vou procurar no dicionário em português. Você não achou, escolar. Jorge? Deixa eu falar isso, depois a gente olha aí. Então, quais são as características que a gente fala segundo essa passagem? Vamos ler lá mais uma vez? Só para... Se o crente maturo ele é levado por qualquer vento de doutrina, qual é, o oposto seria um crente que realmente é fundamentado na palavra de Deus, que conhece essa doutrina, que sabe reconhecer uma doutrina herética, que quando se apresentam pessoas querendo enganar, que é o que você está falando aqui também, ele vai conseguir reconhecer isso aí, vai conseguir lutar contra isso, e Paulo adverte em diversas cartas a isso. Os falsos profetas existem, eles podem entrar dentro da igreja, eles podem contaminar a igreja, se na igreja não estiver, se aquela igreja não tiver crentes maduros suficientes para conseguir reconhecer o lobo, e muitas vezes se assemelha muito próximo daquilo que é verdadeiro, mas que carrega uma heresia. Então, o crente maduro ele vai conseguir olhar essas situações, vai conseguir destacar isso aí, vai conseguir falar: olha, isso aqui não está tão certo. Ou seja, se não está tão certo, não está certo. Isso aqui está errado. O crente maduro ele vai, diante dessas situações, ele vai conseguir identificar a heresia, identificar o falso profeta. Interessante quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê os gnósticos, gnosticismos. E essa seita, ela arrastou muitos cristãos. Porque ela se assemelhava à verdade. Ela se assemelhava. E se o cristão ele não era maturo o suficiente, ele seria arrastado por aquilo ali e seria. Logo estaria defendendo heresias. Então, daí a importância de nós chegarmos à maturidade e continuar crescendo em Cristo. E o seminário ele vai ajudar vocês nisso, para si próprio e para os outros, né? A gente não está estudando isso aqui para guardar, né, gente? Certamente você vai poder ser bênção para outras pessoas. Bom, faça um contraste entre a velha natureza e a nova. Efésios 4, 22 e 24. Lê pra gente, Jorge, esses dois versículos. Então, 24. 22 a 24. Peraí. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Qual é a atitude do velho homem destacada nesses versículos? A atitude do velho homem? Se corrompe os desejos carnais, as deficiências. E a natureza do novo homem? Anda em justiça e retidão procedentes das verdades de Deus. Exatamente. Ele anda pautado no entendimento da verdade. E é isso que Deus espera da gente. E o conhecer, o caminhar para a maturidade também deve ser pautado na verdade. Se você começar a se pautar e viver, as suas atitudes começarem a ser simplesmente reflexo dos seus desejos carnais, das suas concupiscências, dificilmente você vai amadurecer. Para que você amadureça, é importante e necessário que você realmente haja pautado no entendimento da verdade, no conhecimento das Escrituras. Ponto de partida. Examine Colossenses 2, 6 a 7. Como você começou sua vida cristã, como você continua a crescer. Eu não consegui entender muito bem esse ponto que eu quero dizer,
Mas vamos lá, vamos ler junto, talvez a gente tenha uma compreensão melhor. Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Depois a gente lê. Como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andar nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graça. Ou seja, a pergunta dele é interessante. O texto aqui fala do crescer, de continuar naquilo que nós somos instruídos. Eles falam realmente de estar, assim como nós recebemos a Cristo, que nós continuamos, que nós podemos continuar andando em Cristo, né? Mas daí, isso aqui é bem pessoal. Como você começou a sua vida cristã? Como você continua a crescer? Tem muita gente estagnada, infelizmente, né? Quando você fala de crescimento espiritual, acredito que Paulo até fala um pouco dos fracos na fé, mas eu não acredito que sejam fracos a ponto de não terem capacidade de crescer na fé, mas por algum motivo, algumas circunstâncias, não estão crescendo o suficiente para se tornarem fortes na fé. Em 1 Coríntios ele fala a respeito dos fracos na fé, do cuidado que a gente tem que ter para não escandalizarmos os fracos na fé. Mas a verdade é que tem muita gente no quesito crescimento de fé, da fé, estagnada. Muito por conta da própria pessoa, muitas vezes por conta do corpo de ensino da igreja, muitas vezes pela forma como a igreja tem promovido o crescimento espiritual, muitas vezes pela forma como o pastor tem se dirigido à igreja para ensinar as doutrinas. Mas muitas vezes, e a maioria das vezes, pessoas estagnadas no crescimento cristão por relaxo, por falta de consideração por aquilo que Cristo fez. Como a gente vê Hebreus, o escritor falando para a gente considerar aquilo que Cristo fez por nós, para que nós nos mantenhamos firmes, para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos lutar contra o pecado. Hebreus 4, se eu não me engano. Então, a gente não pode nos deixar estagnar no crescimento. A verdade é que muitos estão estagnados. Diversos motivos, eu acredito que não é só, muitas vezes não é pela pessoa, muitas vezes o corpo da igreja tem dificuldades no ensino, tem dificuldades no transmitir, ou seja, não tem um discipulado, um trabalho de discipulado onde um crente acompanha um novo convertido. Muitas vezes não tem, a pessoa vai, se converte, fica lá aos léus, ou não tem uma base necessária. A pessoa se converteu, já vai atacar ela de olha, já é difícil para a gente que tem um pouco de conhecimento da palavra de Deus, enfrentar situações do dia a dia. Agora imagina um novo convertido, cheio de carnalidade, acabou de se converter, cheio de práticas, de vícios mundanos. Ele simplesmente chegar, aceitar Cristo e ficar abandonado dentro de uma igreja. Dificilmente a gente vai poder esperar um crescimento dessa. Acredito que tem muitas pessoas que, pela graça de Deus, chegam a quase a ser autodidatos nesse quesito. Quando a gente olha para aquilo do pastor Sebastião, ele falou, um ano ele se converteu, o outro ano ele estava fazendo seminário. O outro ano ele estava fazendo seminário, teve que parar por algumas situações familiares, morreu 2 ou 3 irmãos dele, o pai. Ele teve que ficar com a mãe dele. Mas um crescimento muito grande, muito rápido. Mas por outro lado a gente vê pessoas que têm um processo mais demorado. Mas acredito que a igreja ela pode intervir nessas ideias. O pastor deve intervir, deve fazer com que a igreja tenha um sistema de promover o crescimento para o novo convertido, um sistema de promover o conhecimento para o velho convertido. A verdade é que tem muito velho convertido necessitando de crescimento, necessitando de trabalho na obra aí para não dar trabalho, né? Então, diversos fatores influenciam no crescimento da vida cristã. Muitas vezes é o próprio relaxo, muitas vezes a pessoa escolhendo realmente viver uma vida carnal. E viver uma vida carnal e crescimento espiritual é antagônico. Então, diversos fatores. A gente tem que estar atento a isso aí. Para a nossa vida e para o nosso próprio, para o nosso próximo, para a nossa igreja, para os nossos filhos.
para quem tem. Considere Romanos 5, versos 1 a 5. Quais são alguns dos resultados da justificação? Você lê para a gente, né? Quanto tempo falar? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pela justificação que nos foi dada. Junto com a justificação, o permanecer firme na presença de Deus, algumas coisas vêm. No caso, esse texto eu destaquei tribulação, para quê? Para que haja perseverança, e para que com a perseverança a gente consiga adquirir experiência, ou seja, a vida aprovada, uma vida com experiência, realmente, desde que você pense nas tribulações, você vai conseguir adquirir uma experiência, e junto com a experiência, a esperança. Então, tudo isso vem junto com, são resultados da justificação. Tribulações, para que em nós seja gerada perseverança, para que nós possamos realmente perseverar na fé, para que possamos praticar a nossa fé, realmente colocar ela em prática, e junto com isso vem a experiência que não é dada só para nós. Quando ela é dada para nós, certamente vai ter uma utilidade para a vida de outra pessoa. Quando a gente fala de vida cristã, não é uma vida solitária, não é uma vida de eremita, assim, mas é uma vida em comunidade, uma vida realmente em comunhão com os irmãos. Então, certamente, a sua experiência adquirida ela vai ser útil para a vida de outra pessoa. Esperança. Leia Efésios, na próxima página aí, fala. Leia Efésios, capítulo 1, faça uma lista das coisas que temos em Cristo. Isso aí vai ficar de tarefa para vocês, até porque o capítulo 1 não é pequeno. Então, não tem condições de a gente ler agora e poder fazer isso aqui. Mas como essa lição não tem tarefa, não vai ter tarefa se a gente conseguir terminar ela. Mas se tiver, você tem que preencher isso aí. Mas eu acredito que a gente consiga. Ponto C, todo mundo anotou aí? Ponto C. Leu o capítulo 1, fazer uma lista das coisas que temos em Cristo. O processo de crescimento. Faça um paralelo entre a vida física e espiritual. Esses são diversos textos, vamos ler e vamos ver qual é a conclusão que a gente tira também. O livro inteiro do... Esse primeiro da semana aí. Não é grande, você pode ler, mas não vamos ler agora. O ideal é que você leia isso aí. Mas eu vou deixar de tarefa apenas um, mas é interessante que você faça isso aí. Vai, 1 Timóteo, versículo 4, 8. Capítulo 4, versículo 8. Vou para isso. Quem achar? Só dois irmãos em inglês aí. This is English. 4:8? 4:8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é de que há de ser. Hebreus 5, 13 e 14. Abre aí essa passagem bem e você pode abrir em 1 Pedro 2. Vamos imprimir esse versículo nos cartões de visita, business cards. Vai onde as pessoas fazem exercício, passar esse versículo. É justamente o paralelo que ele quer fazer. A gente vai concluir depois isso aqui. A sua opinião aqui disso também. Pode ser. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando a palavra da justiça porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm sentido exercitados para discernir tanto bem como mal. 1 Pedro 2, desejar efetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado,
para que por ele vá crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Ok, o paralelo que ele quer fazer aqui é, assim como nós necessitamos do crescimento físico, e não só necessitamos, como é natural da vida, e que se por um acaso você, durante o seu crescimento físico, fica sem o leite, durante a parte do seu crescimento físico, que você precisa comer sólido, você não está comendo sólido, você vai ter uma defasagem no seu crescimento, né? Mas do mesmo, acredito que o que ele quer ressaltar aqui é que do mesmo jeito que você necessita do alimento para o crescimento físico, existe também a necessidade do alimento espiritual para que você possa crescer espiritualmente. Ele ressalta também pelo 1 Timóteo 4,8, do mesmo jeito que é importante crescer fisicamente, acredito que ele ainda dá mais valor para o crescimento espiritual, porque o crescimento espiritual ele gera frutos eternos, ele vai gerar, ele tem a capacidade de gerar frutos eternos, visto que o crescimento físico é momentâneo, né? É PS, mas você está falando dos maromba. Tem muito gente se preocupando demais. Não podemos se preocupar quando a gente olha buscar o crescimento espiritual, lendo a palavra de Deus, orando, não com os outros, praticamente aquilo que nós aprendemos. Quais duas coisas que Romanos 5,17 diz que você pode receber e o que isso capacitará a você? Tá? Vamos lá, Romanos 5,17. Já vamos ler, você já lê pensando no que a pergunta está falando. Duas coisas que você pode receber e isso vai capacitar você a fazer. Diz: se pela ofensa de um, tá certo? Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quais são as duas coisas? E o que isso nos capacita a fazer? Acredito que quando você recebe a abundância da graça e o dom da justiça, isso te dá a capacidade de reinar em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Algum comentário? Não entendeu o que está querendo dizer? Está tranquilo? Vamos lá. Efésios 2:8-9 diz que o crente é salvo pela fé, não pelas obras, mas sua relação com Deus não termina. De acordo com Efésios 2:10, o que você é? Efésios 2. É muito interessante, muitas vezes a gente ignora essa segunda parte, o restante do capítulo ainda, mas é muito importante. Inclusive a gente estava falando na EVD a respeito disso. Diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, de acordo com Efésios 2:10, o que você é? Feitura dele. Criados para boas obras. Qual a palavra em português? Nós somos o Feitura. feitura? Criação. Criados. Criados por ele. Deus ainda está operando em você? Sim. O que Deus está fazendo? Filipenses 16:1. Toda hora eu falo a referenciada, ainda bem que vocês têm a apostila aí. 1:6, capítulo 1, versículo 6. Quem achou? Pode ler. Sendo por certo isso mesmo, que aquele que em vossa pessoa a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus.
Se Deus ainda está operando em você, segundo Filipenses 1:6, o que Ele está operando em você? Está nos aperfeiçoando, uma boa obra, e com certeza até o prazo lá, da obra dele, ele vai estar, que lá, ele vai ter para concluir isso aí. O homem exterior é apenas a armação, o retrato real é o homem interior, o qual Deus, o artista, ainda está criando, ou está moldando. Como andar? Interessante essa. O que os seguintes versos ensinam sobre o andar do crente? Jorge, você leu o primeiro aqui? Nós só tínhamos ter condição de ler. Em inglês? Você consegue traduzir simultaneamente? Olha, eu posso ler em português, mas vocês não entendem o que eu estou lendo. Eu posso ler em inglês e traduzir. Então o senhor vai ter que acompanhar a leitura dele. Tá. Senão o senhor vai querer entender. Então, Jorge leu o primeiro, Adriano o segundo. E você lê Efésios 4, do versículo 1. Não, eu estou falando. Tá. Efésios 4, do versículo 1. Pode ler, Jorge. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Como devemos andar? Então, segundo o nosso supor? Segundo o Espírito. Segundo o Espírito, não segundo a carne. Adriana? Porque andamos por fé e não por vista. Pela fé. Helena, eu sou consultor. Errado o quê? 4, 1 a 6. 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor. É verdade, né? Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis com a digna qualificação como que vos chamar, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também vos Trata chamar. aí, tá bom. Acho que tá. Pouca coisa, né? Andar digno da. Até falei aí. Usei como. Para falar no devocional. Como devemos andar segundo esse texto? Dignos De suportando. Vamos andar dignos da chamados, com humildade, mansidão, suportando uns aos outros em amor. E vai uma lista gigante. Tito, eu coloquei o Tito 2. Esses versículos, professor Pablo, Não que está o senhor aí, colocou. você pode anotar aí. Tá, então, por favor. Tito 2. 11 e 14. Só ver se é o 2 mesmo, eu esqueci de anotar o capítulo só no Deus. Aí eu acredito que seja o 2. Não é o 2. Eu estou em Hebreus. Não vai ser mesmo. Estou olhando aqui, não estava falando aqui. O Tito 2, 11 a 14? É, Tito 2. Tá. Não, senhor. O Jorge, o senhor trabalha em inglês. 11 ao 14? É. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-os para que, relegadas às impiedades e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus,
o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Entende que esse andar está se referindo ao cotidiano, né? Ao viver, à prática do dia a dia. Então, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Ainda, Filipenses 1, 27, a gente deu, devemos andar de modo de viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Foi o texto que eu falei lá, você lembra? Ali no coisa. Efésios 5, 2. Como ele nos exorta a andar. Andar em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta, para que sua Deus é impressionado. Em amor. 1 João 2,6. Eu quis pegar alguns textos a mais só para falar desse assunto A Bíblia é muito ampla em conselhos, isso aqui é muito mais que conselhos, na verdade está imperativos, né? Da maneira como devemos andar. E todo isso envolve crescimento espiritual. Isso envolve crescimento espiritual. Ele está falando isso para que nós possamos crescer. Isso é o andar de quem realmente, aquele que cresceu espiritualmente, com certeza ele vai viver essa vida, ele tem que se atentar para esse viver dessa maneira que está falando. Eu quis colocar alguns textos a mais para mostrar como é muito amplo o assunto nesse quesito. A Bíblia fala em diversos outros textos, porque só alguns, a postura colocou alguns, da maneira como a gente deve andar. 1 João. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Mas isso aí sintetiza. Se a gente andar como Cristo andou, certamente a gente vai abranger todos esses outros quesitos. Porque a Bíblia fala para nós vivermos realmente cheios do Espírito Santo, e eu não vejo outro exemplo de alguém que viveu tão cheio do Espírito Santo como o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele foi o nosso exemplo, e se nós andarmos como ele andou, as outras coisas certamente vai estar tudo envolvido nisso aí. Usando o PF, tá? Usando 1 João 6, eu acho que é de 6, 1 João, capítulo 1, versículos 6 a 10, faça um contraste entre a pessoa que anda em comunhão com Deus. Vamos ler lá. Quem achou? 1 João. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Quem anda em comunhão com Deus não anda, está na luz, não anda em trevas. Então, esse contraste é para falar o contrário? Não, é porque ele dá os dois, quem anda na luz e quem não está. Quem anda em comunhão com Deus e quem não está em comunhão com Deus. São dois casos aí. Quem fala assim, faça o contraste dessas pessoas. A pessoa que anda em comunhão com Deus. Eu falo, não anda nas trevas. É bem simples. É uma comparar o 1 e o 2. É a que anda em Deus em trevas. É o oposto aí. Isso tudo tem a ver com isso, até parece que a gente sai um pouco dentro da questão do amadurecimento, mas isso tudo reflete uma vida madura. Isso tudo contribui para que você realmente cresça espiritualmente. Isso não é à toa que é escrito aqui. Uma vida madura. A atitude que o maduro deve possuir. Aqui fica muito largo, mas eu preenchi aqui com algo que eu queria falar para vocês. Vou até, depois da lição, eu tinha para a lição 9, vou fazer mais uma lição ainda tem alguns dias. Uma vida madura, um crente maduro, acredito que uma das principais coisas que ele deve fazer é se preocupar. Na verdade, que o crente maduro, ele, acho que dificilmente ele não vai se preocupar com o próximo, mas
eu espero, e a palavra de Deus, em diversos outros textos, ela fala a respeito disso, que nós possamos ensinar. A nossa vida de maturidade espiritual, ela vem junto com responsabilidades. A partir do momento que nós aprendemos, eu acho que é uma responsabilidade implícita, e intrínseca aí, o repassar esses conhecimentos. Quando a gente olha para Mateus 28:20 lá, ensinando-nos a guardar todas as coisas que você tem mandado. Cristo, ele durante 3 anos, durante o seu ministério, ele preparou aqueles homens, e a gente pode ver que foi na morte dele que muitos deles aprenderam. Pedro mesmo teve que negar Jesus Cristo 3 vezes, foi num prazo lá mesmo, mas esses homens, durante esses 3 anos, eles foram sendo trabalhados, eles foram sendo amadurecidos, eles foram recebendo alimento espiritual, eles receberam os outros discípulos, aquele ciclo de 70, o ciclo de 512, todas as pessoas que estavam ali perto de Cristo receberam alimento espiritual, foram crescendo em Cristo com objetivo. Quando Cristo foi, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, agora que vocês estão maduros, não que eles não precisassem crescer mais, com certeza eles continuaram crescendo em Cristo, agora após a morte de Cristo, mas tudo isso tinha um objetivo. Deus os preparou, Deus deu o crescimento para eles, para que eles fossem para o mundo afora, ganhassem almas para Cristo, que eles falassem do amor de Cristo, que eles ensinassem todas as coisas é muita coisa, todas as coisas não é pouca coisa. Todas as coisas a gente não ensina num culto, todas as coisas a gente não ensina numa sentada, todas as coisas é algo para o cotidiano, todas as coisas é algo para a gente estar aprendendo e passando. Da importância do crente maduro repassar aquilo que ele aprende. Cristo aqui, fazer discípulos. Isso que eu passei para vocês, distribui, ensina. Quando a gente olha para Tito, Paulo advertindo a Tito ali, olha, vamos ler, só dar uma olhada no versículo 2, se você prestar atenção, não sei na sua Bíblia, no meu tem como o título inicial aí, que não faz parte da Bíblia, né? Mas ajuda a gente aí. Os deveres de várias classes de pessoas crentes, ou seja, tu porém fala o que convém a sã doutrina quanto aos homens idosos, ele vai lá, quanto às mulheres, no versículo 3, no versículo 6, quanto aos moços, vamos ver se eu deixei algum. Não. Quanto aos moços, ele vai falando quanto aos servos, diversas classes aqui ele vai falando, olha, ensina, para esses você dá tal instrução, para esses você passa tal instrução. Ele está depositando sobre Tito, que era um crente maduro, não que ele estivesse completo, mas um crente maduro, olha, você passa para esse, fala para isso, você fala isso, para isso, fala isso. Então, é uma responsabilidade que eu acredito que vem junto com a maturidade. O passar, o ensinar, o realmente dar prosseguimento, não guardar para si, não guardar para si. E vocês vão ver quando vocês se formarem, as situações do dia a dia vão exigir de você, mas vai caber você aceitar ou não. Você vai ver pessoas que vão necessitar de um conhecimento, talvez vai surgir uma situação de que você vai ter que assumir uma sala na escola dominical, talvez essas pessoas que vão estar frequentando essa igreja, você vai se sentir, não que isso tem que ser baseado no sentimento, porque a ordem é clara, o imperativo é muito claro na palavra de Deus, mas que você vai notar que talvez você precise chegar mais perto daquela pessoa, ensinar para aquilo lá. Interessante, eu gosto muito do versículo 12 do capítulo 2, educando-nos para que, renegadas as impiedades, as paixões mundanas, vivamos no presente século sentados justificadamente. Eu tenho uma tradução que fala ensinando-nos, ou seja, passa para frente, ensina. A maturidade vem para nós, a gente consegue adquirir isso através do estudo da palavra de Deus, mas não para ficar para a gente. Então, como um crente maduro, vem uma responsabilidade, o de ensinar, o de passar, o de transmitir isso às outras pessoas. Alguém concorda que tem alguma coisa a falar?
fala. Acredito que a gente não vai conseguir. Mas que atitude um crente maduro deve possuir? Isso for válido e ter oportunidade para falar a respeito disso. Então, ó, fica aí de tarefinha em vocês. Quais são as áreas que você pode experimentar crescimento? 1 Pedro 3,18 fala do crescimento, a graça, o crescimento de Cristo. 1 João fala sobre crescermos no amor. 2 Timóteo 4, 7 a 8, Paulo que confirma que afirmações Paulo faz sobre a vida aqui na terra. Combati um bom combate, guardei a carreira, guardei a fé. O que eu vi que ele afirma aqui é que a vida aqui na terra é uma vida de constante combate, é uma luta realmente, mas que ele esperava ansiosamente pela recompensa dessa batalha, por ter vencido, por ter realmente vivido e ter combatido um bom combate. Ele esperava a recompensa lá no céu. Mas fica aí de tarefa para você terminar isso aí, lembrando aquele ponto C lá atrás. Alguém entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu? Então coloca, tá? Não se esqueçam, não sei se vocês anotaram, pesquise um pouco sobre o apostolado, sobre os profetas de último dia, sobre aquele texto lá que a gente viu, de Efésios 4, do versículo 11 até o 13. Ok? Dúvida aqui? Bora pra gente. Deus é uma paz, muito obrigada pelas oportunidades, estamos aqui no dia, muito obrigada pelas aulas que a gente fez hoje, que nós possamos, ó Deus, passar daquilo que nós aprendemos aqui, ó Deus, que possamos estar sempre trabalhando na sua obra, ó Deus, e crescendo espiritualmente. Nos dá a segurança em casa, na nossa casa, ó Deus, nos dê uma boa noite de descanso, essa oração, de amado, graça, amém. Amém.